você está olhando para o universo agora. E 95% dele é completamente invisível para você. Não porque você não tem o equipamento certo, mas porque esse universo invisível não emite luz, não reflete luz, não absorve luz. Ele simplesmente existe, e a gente sabe disso porque sem ele, as galáxias não deveriam existir. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores mistérios da física e da cosmologia moderna, a matéria escura. 27% do universo é feito de algo que nunca foi detectado diretamente. Não sabemos o que é, não sabemos do que é feita, mas sabemos com absoluta certeza que ela existe. E antes de mergulhar fundo, deixa eu jogar algumas perguntas no ar. Se você curtiu o tema, já deixa o like antes de continuar. Se a matéria escura não emite nem reflete luz, como os cientistas sabem que ela existe? Se ela está em todo lugar, incluindo dentro desta sala agora, por que nunca sentimos nada? O que ela pode ser? Partículas desconhecidas? Buracos negros? Ou a física está errada? E em novembro de 2025, cientistas japoneses anunciaram que podem ter detectado a matéria escura pela primeira vez. O que foi isso? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Tudo começa nos anos 30. O astrônomo suíço Fritz Zwick estava medindo a massa de um aglomerado de galáxias chamado Coma. Ele somou a massa de todas as galáxias visíveis e calculou quanto a gravidade desse conjunto deveria segurar as galáxias juntas. O resultado não fechou. As galáxias do aglomerado estavam se movendo rápido demais para serem mantidas unidas apenas pela gravidade da matéria visível. Pelo cálculo normal, deveriam ter se espalhado pelo universo há bilhões de anos. Mas estavam lá juntas, girando. Zwick concluiu que devia existir muito mais massa do que a visível. Massa que não emite luz. Ele chamou de Dunkle Materie, matéria escura, em alemão. E foi ignorado por décadas, tratado como excêntrico por propor algo que ninguém conseguia verificar. Mas ele estava certo. Vale dizer que matéria escura é diferente de energia escura. Matéria escura são 27% do universo. É massa invisível que mantém as galáxias unidas. Energia escura são 68% do universo. É uma força misteriosa que está acelerando a expansão do universo, fazendo as galáxias se afastarem cada vez mais rápido. A matéria normal, tudo que você vê, estrelas, planetas, você, representa apenas 5% do universo. Somos literalmente uma minoria cósmica irrelevante em termos de composição do universo. A virada veio em 1970, quando a astrônoma americana Vera Rubin estudou as curvas de rotação das galáxias. O raciocínio é simples. Numa galáxia, as estrelas perto do centro deveriam girar mais rápido, como planetas próximos ao Sol. E as estrelas nas bordas deveriam girar mais devagar. É física newtoniana básica. Mas o que Rubin encontrou foi completamente diferente. As estrelas nas bordas das galáxias giravam na mesma velocidade que as do centro, às vezes mais rápido, o que viola completamente o que a gravidade da matéria visível prevê. A única explicação é que existe uma massa invisível distribuída ao longo de toda a galáxia, envolvendo-a como um halo enorme. Sem essa massa adicional, as estrelas das bordas teriam sido arremessadas para o espaço interestelar há bilhões de anos. As galáxias não existiriam. Você não existiria. E aqui vem a resposta da primeira pergunta. Como os cientistas sabem que existe algo que nunca foi visto? Pela gravidade. A matéria escura não interage com luz, mas interage com gravidade. E a gravidade deixa rastros. O método mais poderoso para detectá-la indiretamente se chama lente gravitacional. Quando uma quantidade enorme de massa está entre nós e uma fonte de luz distante, a gravidade dessa massa dobra os raios de luz ao redor dela como uma lente. Einstein previu esse efeito em 1915. Quando astrônomos mapeiam as distorções no espaço causadas por aglomerados de galáxias, conseguem calcular quanta massa está lá. E a massa calculada é sempre muito maior do que a massa visível. Muito maior. O evento mais dramático que demonstrou isso foi o aglomerado Bala, duas galáxias que colidiram.
Quando colidiram, a matéria normal freou e ficou para trás, porque ela interage. Mas a matéria escura passou direto, porque ela praticamente não interage com nada além da gravidade. O mapeamento gravitacional mostrou claramente as duas nuvens de matéria escura separadas da matéria normal. Foi a evidência mais direta que já tivemos de que matéria escura e matéria normal são coisas diferentes. E agora a resposta da segunda pergunta. Se ela está em todo lugar, por que nunca sentimos nada? Porque ela não interage com matéria normal de forma que possamos sentir. Ela passa por tudo. Pelo planeta Terra. Pelos seus átomos. Por você. Neste exato momento, milhares de partículas de matéria escura estão atravessando seu corpo a dezenas de quilômetros por segundo. E você não sente absolutamente nada. Isso porque a matéria escura, seja lá o que for, interage com a matéria normal com uma força tão absurdamente fraca que é como se não interagisse. Para dar uma ideia, neutrinos, partículas produzidas pelo Sol, são famosos por passar por tudo. Um ânulus de chumbo sólido não seria suficiente para parar metade dos neutrinos que passam por ele. Mesmo assim, a matéria escura pode interagir ainda menos do que os neutrinos. É algo que existe em abundância no universo, e que ao mesmo tempo é completamente invisível e intangível para nós. E agora a terceira resposta. O que ela pode ser? Partículas desconhecidas? Buracos negros primordiais? Ou a física está simplesmente errada? Os candidatos mais populares são as WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente. Partículas hipotéticas que teriam massa entre 10 e 1000 vezes a do próton e interagiriam pela força nuclear fraca. Seriam produzidas em grandes quantidades no Big Bang e ainda existiriam em abundância hoje. Décadas de experimentos em detectores subterrâneos tentaram encontrá-las. O Lux Zeppelin, o detector mais sensível já construído, está enterrado mais de 1.500 metros numa mina de ouro no Dakota do Sul. Monitora um tanque de 10 toneladas de xenônio líquido esperando que uma vinha colida com um átomo de xenônio e produza um flash de luz detectável. Ficou operando por anos. Resultado, nada conclusivo. Cada vez que um experimento não encontra WIMPs, o espaço de possibilidades para essas partículas encolhe. Mas ainda não chegou a zero. Os axions são outro candidato forte. Partículas hipotéticas extremamente leves. Originalmente propostas para resolver um problema diferente na física de partículas e que se encaixam perfeitamente como matéria escura. Pesquisadores da Universidade de São Paulo propuseram em 2025 uma nova forma de detectá-los analisando sua interação com raios cósmicos, ultraenergéticos que chegam à Terra. E os buracos negros primordiais, formados no Big Bang antes das estrelas existirem, também são candidatos. Em 2026, ainda não temos uma resposta, mas a busca nunca foi mais intensa. Décadas de busca, nenhum resultado conclusivo, mas a evidência de que ela existe é absoluta. E aí surge a possibilidade mais radical: e se a física estiver errada? Alguns cientistas propõem teorias alternativas como a MOND, dinâmica newtoniana modificada, que alteram a lei da gravidade em vez de adicionar matéria invisível. Algumas dessas teorias explicam curvas de rotação de galáxias muito bem, mas falham ao explicar o aglomerado bala e os padrões da radiação cósmica de fundo. Nenhuma teoria alternativa conseguiu explicar todas as evidências que a matéria escura explica. Então a ciência mantém a hipótese da matéria escura como a mais forte, enquanto busca alternativas. E agora a última resposta, a mais emocionante e recente. Em novembro de 2025, cientistas japoneses anunciaram que podem ter detectado a matéria escura pela primeira vez. O que foi isso? Uma equipe liderada pelo professor Tomonori Totani, da Universidade de Tóquio, usou o telescópio espacial de raios gama Fermi da NASA para observar o centro da Via Láctea. Lá é onde a concentração de matéria escura deveria ser máxima, de acordo com todos os modelos. E encontraram uma emissão de raios gama em forma de halo, com energia de 20 GeV, compatível com o que se esperaria da aniquilação de partículas WIMPs colidindo entre si.
É como se duas partículas de matéria escura colidissem, se destruíssem mutuamente e liberassem energia pura em forma de raios gama. O sinal foi filtrado para eliminar contribuições de pulsares, nuvens de gás e outras fontes astrofísicas conhecidas. O que restou tem simetria e distribuição consistentes com os modelos de matéria escura. A nova evidência foi classificada pelos pesquisadores como física indireta, ao contrário das observações anteriores, que sempre se basearam em evidências gravitacionais indiretas como curvas de rotação e lentes gravitacionais. Se confirmado, seria a primeira vez que a humanidade toca de alguma forma a matéria escura, a primeira evidência direta de que essas partículas realmente existem. Mas a palavra-chave é confirmado. A comunidade científica está analisando os dados independentemente. Podem ser outras fontes astrofísicas não mapeadas. Pode ser ruído sistemático do detector. Pode ser o início de uma revolução. Os próximos anos vão dizer. E o telescópio James Webb, com sua capacidade sem precedentes, está contribuindo com dados que vão ajudar a refinar esses modelos. E você, o que acha mais provável? A matéria escura é uma partícula que ainda não descobrimos, ou a física está errada e precisamos reescrever as leis da gravidade? E se a descoberta dos japoneses se confirmar em 2026, como isso mudaria a ciência? Me conta nos comentários, porque essa é uma das perguntas abertas mais importantes da física moderna. Não existe resposta certa ainda. E quando ela vier, vai ser um dos momentos mais importantes da história da ciência. Maior do que descobrir a partícula de Higgs. Maior do que confirmar ondas gravitacionais. Porque vai revelar do que é feito a maior parte do universo. Eu leio todos os comentários. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Cada like e comentário ajuda muito o canal a crescer. Você já assistiu o vídeo sobre o Big Bang e sobre o paradoxo de Fermi aqui no canal? Vai lá depois, porque os três se conectam num ciclo fascinante sobre o que sabemos e o que ainda não sabemos sobre o universo. 95% do universo ainda é mistério. Cada descoberta que fazemos abre 10 novos enigmas. E talvez seja exatamente isso que torna a ciência tão irresistível. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais pra gente ser a única coisa interessante nele. Tchau.